E aí, pessoal, Teófilo aqui mais uma vez. Vamos falar um pouco hoje do UFC que vai estar ocorrendo aqui para nós que somos do Greenwich Mean Time 3, né? Se baseando na linha de Greenwich, né? Ficamos a 3 horas a menos, se não me engano, ou a mais. Bom, enfim, da questão da linha de Greenwich. O evento começa às 16 horas, tem aquelas 3 primeiras lutas gratuitas no YouTube do UFC. E claro, também a gente vai estar acompanhando o resto da luta no UFC Fight Pass. Uh, tem um. Tava vendo assim, olha, um card bem fraco, na minha opinião, fraquíssimo, fraquíssimo. Claro que esse evento ele é mais para fomentar o público do México e até os mexicanos ou descendentes mexicanos que moram nos Estados Unidos, que é um público muito grande, tá? Que também o México tem uma crescente muito grande de MMA, tem grandes eventos consolidados que se consolidaram e são grandes portas de entradas, então, de entrada para o UFC. É um público muito interessante, eu acho que talvez seja isso uma das grandes apostas do Dana White, né, dos empresários do UFC, com esse público. Fui dar uma olhada, assim, achei fraquíssimo o card, algumas lutas que eu vou destacar, assim, que muito mais pelo significatividade de um lutador em detrimento ao outro. Tipo, olha, Rob Font contra Davi Martinez, Kevin Gastelum contra o Dustin Stoltzfus, o Alexandre Hernandes contra o Diego Ferreira, muito mais pelo Alexandre Hernandes, que já foi muito mais relevante do que é hoje, mas tem muito mais peso como lutador que o Diogo Ferreira. Todo respeito ao Diogo Ferreira. Para mim, uma das lutas mais parelhas está lá no card preliminar, que é a Tatiana Soares contra a nossa Amanda Lemos. Mas enfim, passando um pouco isso, não tem como deixar. A luta que eu vou querer falar mesmo é o nosso main event, que é dois brasileiros, o Diego Lopes, né? Que ele também tem uma identificação muito grande lá com o público mexicano. Ele morou, acho que ainda mora no México, participou por grandes organizações lá das talvez duas principais organizações hoje mexicanas de MMA, né, que é o Lux e o Jassali FC, né? O Jassali Fight League, não, FL, Jassali Fight Jassage, perdão, Fight League, né? Uma liga mexicana lá. Ele tem um bom trânsito, assim, é um cara que hoje está muito mais ativo lá com o público mexicano do que com nós aqui no Brasil, a gente fica muito mais lá. E, claro, ele tem seus motivos, a gente sabe o que é ser lutador no Brasil. E hoje, se tu troca o Brasil para viver de MMA no México, isso diz muito o que as organizações, talvez o público, de certa forma, mas muito mais as organizações estão falhando aqui para os nossos atletas, a ponto de o México ser um país melhor para se desenvolver. Não necessariamente se desenvolver como lutador, mas consegue ter uma vida melhor, consegue ter talvez bolsos melhores no México e no Brasil. Isso é um alerta. Mas enfim, isso daí a gente pode falar em outra ocasião, não agora. Diego Lopes contra Gia Silva. Diego Lopes, que nem eu já falei, lá é mexicano, contra o Gia Silva da Fight Nets. Fui dar uma olhada, tá, pessoal? Não posso fazer esses vídeos sem fazer uma breve análise. E dar uma olhada, assim, em ambos os lutadores. O Diego tá com 30 anos, tem um cartel 26-7. As suas vitórias, né, são 10 por nocaute ou nocaute técnico, 12 por submissão, a finalização, e 4 por decisão. Das derrotas, dessas 7 derrotas que ele tem, são 2 por nocaute, né, um nocaute técnico, e 5 por decisões. É um cara que luta, perde mais decisão. Os eventos que eu fui dar uma olhada, assim, por onde o Diego passou também. No Fury, que é antes de entrar no UFC, né, que é uma grande porta de entrada, é um evento, assim, estilo LFA, que tu se desenvolvendo bem lá no Fury, tu consegue ter uma porta de acesso ou Contender Series, ou contrato direto também no UFC. É um desses eventos aqui significativos lá nos Estados Unidos, né, nacionais. O Lux, que é um evento forte do México, que está revelando muitos lutadores para a PFL e para o UFC, /UFC. A ACB também, hoje a CA, mas na época que era a ACB, né, antes da junção com o Matt Gross, se não me engano o nome do evento. O Jassage FL. Aqui no Brasil ele lutou no MMA Super Heroes, que foi na época, não me lembro, com esporte interativo. Fez lutas boas, o Flávio The Legendary, Flávio Álvaro, se não me engano, The Legendary lutou lá. Fez bastante lutas, teve atletas que depois foram para você que passaram pelo Super Heroes. E o Thunder Fight também, um evento
foi forte assim no mundo do MMA no Brasil. Também foi um desses grandes eventos aqui nacionais. No UFC, o Diego tem um retrospecto 5-2, tá? 5 vitórias, 2 derrotas. A última derrota dele não foi para qualquer um, né? Ele perdeu pro Alexander Volkanovski. Isso diz muito. Fui ver com quem ele lutou também, o Diego, né? Ele já lutou com o Movsar Evloev, o Sodiq Yussuf, o Daig, o Brian Ortega e o Alexander Volkanovski. Assim, tem bons, não é um dos mais prestigiados, né? Dos cartéis assim, mais tipo, o cara só lutou um top, mas ele sim tem lutadores muito relevantes que ele já obteve experiência, inclusive vitória. Ele só perdeu pro Evloev, dessa lista que eu falei, e pro Volkanovski, que ganhou do Yussuf, do Sodiq Yussuf, do Dan Ag, do Brian Ortega, entre outros lutadores. Esses são os que eu achei relevantes. E o Jean Silva, fui dar uma olhada, né, da Fight Nerd, tem 28 anos. 16 vitórias, 2 derrotas. Das vitórias do Jean, ele tem 12 por nocaute. Ele é um nocauteador, essa é a grande característica do Jean Silva. Ele tem 3 por finalização e 1 por decisão. As derrotas dele, ele nunca foi nocauteado e nunca foi finalizado. As 2 derrotas dele foram na decisão. Fui dar uma olhada também nos eventos assim que o Jean lutou. Lutou fora o UFC, o Spartacus MMA, o Future UFC, o Cidade da Luta e o Aspera. Foram eventos tipo o Future, que na sua época ele foi muito relevante, ele foi muito forte, assim, podemos considerar, dava no combate, ele tinha uma questão também de alimentar redes sociais e trabalhar muito com o público, as redes sociais muito grande, assim, para a época, talvez foi o grande que se destacou a mais do que todos naquele período, mas acabou falindo. Se eu não me engano, teve algumas edições e está tentando voltar ao Future, tem que dar uma pesquisada melhor, mas não é o Future do seu ápice, o Future que o Lockdog lutou. Cidade da Luta também é um evento que vai se consolidando devagar lá de Curitiba. Não sei se ele é um dos grandes, não botaria que é um dos grandes do Brasil, mas ele é um circuito sim importante no cenário. Agora o Aspera, esse a gente não tem a menor dúvida de dizer o que ele foi para a época, talvez o maior evento do país, se não foi, ele competiu ali com o Diego Fight, entre outros, foi um evento de peso. Mas não entende que, tirando o Aspera, na minha opinião, nenhum desses teve o grande peso que o Lux tem no México, por exemplo, ou o já Sage tem também no México, assim, são eventos importantes, mas são os principais, eles estão ali, a gente conhece, eles os grandes atletas que chegam a nível internacional passam por eles, mas eles não são essas grandes organizações que a gente tem no Brasil. E as lutas também do Jean, assim, os caras relevantes, na minha opinião, que ele lutou, foi contra o Kevin Vallejos, que esse é um cara aqui que eu conheço muito mais aqui do cenário da América do Sul, por ser um lutador. Pessoal, eu seguro o celular, então se estiver tremendo, peço desculpa aí demais. Mas o Kevin Vallejos é um cara muito mais que é um argentino, ou uruguai, não me lembro, é um cara aqui da América do Sul, que eu conheço muito por causa que eu já vi ele no Samurai Fight House, nos eventos lá, Purga também, CFU, os eventos aqui da América Latina que tentam fazer MMA, tirando o eixo, talvez os maiores eixos aqui da América do Sul, que é Brasil e Peru, com o Inca Fight e o FFC, entendeu? Então eu conheço esse cara por causa que ele, e por ser aqui, região Argentina, Uruguai, a gente conhece um pouco de ele já ter convivido em algum momento com o pessoal daqui do Rio Grande do Sul, terra de onde eu sou, sou do Sul, né? Então, não necessariamente pela relevância internacional dele, mas pelo contexto aqui da América do Sul. O Drew Dober e o Bryce Mitchell. Que são 2 grandes lutadores, tá? Mas será que eles são dessa camada de lutadores que o Diego já lutou? Pra mim é essa grande dúvida, assim. Então eu acho que essa é mais uma daquelas lutas que nem aconteceu no último UFC Paris. Os nerds são muito bons no marketing, o Sucupira faz muito isso bem, são bons lutadores, não tiro o fato disso. Mas será que eles estão preparados para lutar com quem, para chegar nesse nível? A gente viu que o Ruff e o Borralho já foram parados. Não tiveram... quando eles pegaram essa primeira prateleira da categoria, eles não performaram. Não quer dizer que eles têm que voltar ou que eles não merecem estar ali. Mas será que não é cedo demais? A mesma coisa eu digo do Jean.
Será que essa luta contra o Diego Lopes não foi meio que cedo demais pro Jean pegar o pessoal desse calibre que o Diego tá? Que talvez não seja muito longe também do Jean, tá? O Diego talvez não esteja muito longe do Jean, mas é um cara mais testado. Então, essa é aquela pontada de dúvida que era para eu ter feito o vídeo antes do UFC Paris que eu tenho. Eu acho que essa vitória, se tivesse que escolher, eu escolheria pro Diego Lopes. Por ser muito mais experiente, muito mais luta, tem muito mais luta na bagagem, e aí a diferença de idade dos dois não é tão grande, é 2 anos. Um tem 28 e outro tem 30. Então não é um peso assim de um veterano contra um novo prospecto. Apesar dos dois serem prospectos. E vamos lá também. O Gia Silva, da galera dele lá, da Fight Nerds, talvez ele tenha a cabeça mais diferente, tá? Talvez ele seja um cara que talvez firme melhor, performe melhor nessa luta de hoje, tá? Então, não sei, mas ainda acho que o Diego ainda é superior que o Gia Lopes, que o Gia Silva. Mas é aquela coisa, gente, o Gia Silva é um nocauteador. Tem chance de ele nocautear hoje? Não duvido, tá? Apesar do Diego Lopes também ser um bom trocador, eu acho que se eu sou o Diego Lopes hoje eu buscaria muito mais a luta de solo. Buscaria performar na finalização e trabalhar a luta de solo do que tentar sair na mão com o Gia Silva. Só que tem aquela coisa, né? O Gia só perdeu na decisão. Pro Diego, agora eu tô falando pro Diego em relação ao Gia, o Diego buscar a luta na decisão, nos pontos, vencer o Jean nos pontos, eu acho muito arriscado, tá? Porque o Diego é um lutador muito capaz de acertar aquele soco bem encaixado, bem encaixado no queixo, assim, que desestabilize o Diego, eu acho muito possível. Então, vai depender muito do jogo, o encaixe, o que os lutadores vão propor. Mas não é desmenosprezar Fight Nerds nem os caras, mas eu ainda acho hoje, nessa luta para hoje, o Diego muito mais testado e preparado, pronto para vencer o Jean do que vice-versa, mas é MMA e muita coisa pode acontecer. E a gente não sabe o que aconteceu também depois daquelas 2 derrotas dos nerds, onde a perspectiva era muito alta, e me surpreendeu também alguns comentários, principalmente o pessoal mais próximo de mim, tendo uma ideia do que o Ruff e o Borralho eram no imaginário deles, o que eles realmente são, e isso daí me dá um alerta de que talvez a gente tenha que parar e ver mais as lutas do que só highlights e analisar o contexto como um todo. Enfim, eu não acreditava que os meus principais amigos que falam de MMA, né, e também de tu também que está assistindo, sinta-se à vontade de falar nos comentários aqui, achavam que o Imavov, tanto o Imavov e o Saint-Denis, eram inferiores ao Caio e ao Ruff, coisa que eu não consigo, que nem falei no último vídeo, não conseguia entender, consigo justificar isso hoje, mas enfim, só que essa distância, talvez do Jean para o Diego Lopes, para mim há uma distância, não é tão grande, tipo o Ruff e o Saint-Denis, mas acho possível ainda, eu acho que o Diego ganha, mas acho que uma vitória do Jean via nocaute não é algo irreal, tá, pessoal? Algo acho que a gente tem que considerar, sim. E para finalizar, pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né? Hoje o nosso Leandro Barbosa também, né? Aqui, atleta de Caxias do Sul, da Dudcast Team, ele tá lá na Polônia. Ele vai lutar no Kings Arena, um evento polonês, que vai ter até na luta principal, vai ter o Marcin Bendel, que já passou pelo UFC, não foi um dos caras grandes, relevantes, talvez a gente nem lembre dele no UFC. Eu acabei lembrando porque eu fui atrás. Mas vai estar fazendo a luta principal, né, contra o Leandro, né? Vai ter um ex-UFC que vai estar fazendo essa luta. E o evento vai ser transmitido no YouTube. Então, agora, mais ou menos 1h30, é a previsão de começar o evento. A segunda luta da noite, né? Vai ser a do Leandro Barbosa. Então, recomendo aí, quem quiser, há um tempo pra gente ver o nosso Leandro performando hoje à tarde aqui no Brasil, né, na Polônia, no Kings Arena. Então, muito obrigado por ter assistido. Sinta-se à vontade aí para falar o que quiser aqui, algumas considerações, comentários. No último vídeo teve dois pessoal ali que não, dois rapazes ali que viram, né, o vídeo, não me conheciam e trouxeram assim comentários muito construtivos, assim, olha,
teve um que trouxe um comentário que que eu não tinha percebido isso, não tinha me ligado. Foi muito legal ter essa interação. Então, quem quiser, vamos conversar caso precise. Se inscreve no canal para facilitar o vídeo chegar mais rápido do que tu, para ti, né, do que a lista de transmissão. Claro, tem gente fora da lista de transmissão que assiste, mas enfim, para facilitar, para chegar mais rápido. Obrigado por ter assistido e amanhã vamos estar falando o resultado do que foi a luta do Diego Lopes contra o Gia Silva e vamos ver se eu errei ou acertei nos meus comentários. Muito obrigado.